Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre um tema complicado, um tema que provavelmente se você está na faculdade de arquitetura você já ouviu falar e hoje nossa aula é sobre os 5 pontos do modernismo, aquele modernismo clássico, aquele modernismo da época de ouro, aquele modernismo de Le Corbusier, né? O que são esses 5 pontos modernos? Mas antes, se você gostar do nosso conteúdo, se você está acompanhando a gente, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar suas observações, seguir a gente nas redes sociais, isso ajuda muito, dá um ânimo para a gente continuar, tá bom? Pessoal, vamos falar então desses 5 pontos modernos e aí eu vou trazendo umas imagens aí para complementar um pouco dessa teoria. Veja, primeiro, nota de rodapé. Isso é complicado, tá? Por quê? Porque isso é, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, isso é muito doutrinador. Então, quando um professor ele insere os 5 pontos modernos para o aluno, ele fica muito preocupado, porque esses 5 pontos modernos eles impregnam de um jeito na cabeça dos alunos, fica ali batendo, sabe? E aí toda a produção de arquitetura que esse aluno faz nos decorrer dos próximos anos, fica aquela coisa modernista. Tem profissional até hoje que não conseguiu sair dos 5 pontos modernos e fica lá batendo na tecla, pessoal. Gente, já evoluímos, já temos outros conceitos interessantes. Os 5 pontos modernos, eles foram importantíssimos para dar uma base ótima, extremamente prescritivo, extremamente doutrinador. Então a gente tem que ter essa notinha de rodapé, essa atenção aí para você não cair na besteira de achar que uma boa arquitetura é aquela que segue os 5 pontos modernos e tá tudo bem. Entenda, isso é uma boa base, é historicamente muito bom, né? Isso compôs a nossa história de arquitetura. Mas hoje em dia não dá para a gente ficar só nesses 5 pontos modernos. Mas então vamos explicar o que são esses 5 pontos modernos. O primeiro e o mais fácil da gente entender são os pilotis. Olha, piloti não é pilar. Isso os engenheiros têm que entender um pouquinho, tá? Dá um crédito pra gente aí. Os pilotis são essas estruturas circulares. Sim, eles são pilares, mas eu não posso falar que são apenas pilares. Eles são pilotis. Normalmente eles são circulares, devem ser circulares, ok? Não pode ser quadrado, senão não é considerado piloti. Ele tem que ter uma estrutura mais fina. Eu sei que hoje o dimensionamento mínimo, existe norma técnica para um dimensionamento mínimo de um pilar, que está ali na casa de 12, 14, se eu não me engano, centímetros. Mas entenda que naquela época não tinha. Então, por exemplo, quando a gente vê a casa de vidro de Lina Bobardi, olha a espessura desses pilotis. Eles são feitos com um cano de PVC, né, pessoal? Então, qual que é a função desses pilotis? Primeiro, ele tem a função de estruturar, sim, a residência, a casa, a arquitetura, seja o que for. Mas ele tem também uma função mais conceitual, que é esse deslocamento dessa estrutura, quase como se ela tivesse aterrissando, né? Quase como se ela estivesse pousando ali sobre aquele campo, sobre aquele habitat dela. Então tem essa função quase antigravitacional, olha essa palavrinha, antigravitacional, né, desse espaço onde ela está. Porque essa arquitetura, ela tem como um princípio muito importante essa internacionalização. Era uma arquitetura que queria estar em todos os locais do mundo, independente da região, seja quente ou fria, culturas ou não tendo cultura, ou o que seja, ela queria estar lá. Então essa internacionalização da arquitetura, então esse piloti ele entra quase como deslocando essa arquitetura daquele espaço que ela está, tá ok? O segundo ponto moderno são essas janelas em fita, ou seja, essas janelas que são retangulares e elas correm toda essa superfície da arquitetura. Veja,
Nós temos essa variação de janela em fita muito característica. Então, lógico, se a gente pegar, por exemplo, o edifício Capanema, do Rio de Janeiro, não tem uma janela em fita, mas tem esse panão de vidro em toda a fachada. O ponto moderno original de Le Corbusier é essa janela em fita, essa janela retangular que rasga toda a fachada. Pessoal, qual é a função dessa janela em fita? Lógico, é ampliar, é criar um portal de relação entre o externo e o interno, assim como qualquer janela, ok? Qualquer janela arquitetônica, ela tem essa função de portal. É como se ela abrisse um portal dimensional, mas não é dimensional, né, pessoal? É como se ela abrisse uma outra relação com o externo. E isso é importante. Qual é essa relação com o externo que o modernismo tem? O modernismo tem essa relação visual. Ela não tem uma relação simbiótica. Então, o meu moderno está aqui, a natureza está ali. A minha relação com ela é apenas no visual. Então, essa janela em fita trata sobre isso, amplia essa concepção visual na arquitetura moderna. Mas ela tem uma segunda função. Qual que é essa função? Negar, né, a estrutura propriamente dita da parede, porque toda construção que era realizada antigamente, a parede ela era portante, ou seja, essa parede é a que segura todo o rolê, é o que segura toda a arquitetura. Quando eu entro com essa janela em fita, eu estou negando, né, eu tô tirando essa concepção estrutural da arquitetura. E esse é o terceiro ponto moderno, que é a fachada livre. Ou seja, essa janela em fita, ela entra para validar o terceiro ponto moderno, que é essa fachada livre. Ou seja, a minha estrutura, ela é independente. A minha fachada não tem uma relação de estruturação, como era antigamente. Então, essa janela em fita demonstra isso, que a fachada ela é apenas uma fachada, ela é apenas uma vedação. O quarto ponto moderno é justamente a planta livre, porque o que você analisa nas plantas modernas é justamente isso, as paredes são apenas vedações. Então, você tem toda uma sequência de paredes internas que não tem relação com a fachada, pessoal. Então, por exemplo, na Vila Savoy, olha como o próprio pilar da arquitetura, ele está atrás da fachada, ele está atrás dessa concepção. Ele não está na frente ou criando uma boneca. E isso demonstra exatamente isso. A estrutura, a planta, ela é livre, ela está lá atrás. E isso demonstra essa independência. Estrutura é uma coisa, planta é outra, ok? E o último ponto moderno é esse teto-jardim, né? Esse teto-jardim, ou seja, os modernistas queriam dar uso para esse espaço, né? Eles não queriam colocar telhado. Hoje, uma variação do que a gente tem isso é esses famosos tetos em grama que a gente tem, é uma variaçãozinha, né, de teto-jardim, ou seja, eu quero dar uso para esse espaço, né? Então a gente vê toda uma sequência moderna dando uso para esses espaços superiores. Só que veja, naquela época, principalmente da Vila Savoy, Casa da Cascata, né? Eu não tinha tecnologias tão boas que duravam tanto tempo. Então, provavelmente, houve muita infiltração de água aí nesse espaço que está sendo utilizado, porque já é difícil fazer hoje em dia isso, né? Você tem uma infiltração, se você não fizer uma impermeabilização rigorosa ali, você vai ter uma umidade passando para o andar de baixo. Mas os modernistas daquela época não estavam preocupados com isso. Tanto é que as histórias que se contam era que um cliente uma vez ligou para um grande arquiteto famoso e falou, olha, está pingando na minha cadeira. E aí o arquiteto vira e fala, muda a cadeira de lugar, sabe? Então não tem uma preocupação tão grande com esses detalhes, porque eles estavam muito na vanguarda do negócio, eles não estavam preocupados se aquilo ia ter alguma repercussão técnica, né? Não tinha tantas normativas como a gente tem hoje. Hoje vocês sabem que para fazer um teto você tem várias camadas, você tem que se preocupar com irrigação e isso ainda tem prazo de validade. Passou de tantos anos lá, você tem que dar uma manutenção boa nessas mantas que estão protegendo todo esse conteúdo aí. Então a gente viu os 5 pontos modernos.
E a gente já falou sobre aquele talvez sexto ponto moderno, né? Que não foi bem confirmado, que é o promenade. E aí você pode assistir a aula sobre o promenade que eu lancei, que tá aí na sequência, provavelmente, que já foi, mas que vai dar essa explicação e compor esses 5 pontos modernos. Então, pessoal, se você gostou, ativa o sininho, deixa os seus comentários. Espero que vocês tenham tido aí, para quem já teve isso na faculdade, que deu uma boa refrescada. E lembre-se, isso são princípios doutrinadores. Não quer dizer que se você seguir esses 5 pontos ao pé da letra, você vai fazer uma boa arquitetura sempre. Existem muitos outros conceitos. Isso é apenas uma diretriz moderna que vale a pena a gente citar para compor um pouco das suas referências históricas, tá bom? Um grande abraço e tchau!